Os nascidos e criados em Roma conhecem bem o bairro de Primavalle. A vizinhança tem uma história intensa, até mesmo fascinante e interessante, e certamente conturbada, cujas ruas e casas respingam a marginalização, degradação, desconforto econômico. Tudo isso à sombra de uma organização urbana que logo se desenvolveu sem restrições, regras e controle. Com dormitórios abandonados em uma área densamente povoada, que hoje é redesenhada, mas que no passado foi a sede e o teatro da delinquência e de eventos crônicos que caíram na história, como por exemplo, o desaparecimento e assassinato de Annarella Bratti. Mas quem foi Annarella Bratti? Anna Maria Bratti nasceu em 15 de dezembro de 1937. Conhecida como Annarella, aos 12 anos, morava na Via Lorenzo Lita, em um apartamento modesto com seus irmãos e a sua mãe, que era divorciada. A sua família era extremamente humilde. Os problemas eram muitos, começando com as condições de saúde de um dos irmãos, Mariano, o qual teve que amputar uma das pernas e que faleceu muito novo. A mãe colocava comida na mesa trabalhando como prostituta em sua própria casa. O pouco dinheiro que ganhava era útil para o sustento mínimo e essencial da família. Annarella estava em uma idade muito delicada, entre a infância e a aurora da adolescência. As condições sociais precárias e degradantes da família Bratti fez com que Annarella, mesmo muito jovem, tivesse que contribuir para as finanças. Ela trabalhava em tarefas domésticas, tentando enobrecer sua vida através de trabalhos simples, mas honestos, fazendo favores e compras para as famílias do bairro. 18 de fevereiro de 1950 foi um dia como muitos outros. Um sábado, Annarella, no final da tarde, sai de casa para comprar carvão, óleo e macarrão para a família Bernardini, que sempre lhe agradava com algumas moedas. Por volta das 8h30 da noite, a garota desaparece. Não há mais notícias de Annarella. Ela simplesmente desapareceu do nada. Mas uma menina desaparecer em um subúrbio remoto não era novidade. Tampouco aumentava o interesse das forças policiais. Afinal, eles conheciam bem Primavalle, uma terra na qual o Estado e a legalidade são conceitos abstratos, ausentes, cobiçados, mas ao mesmo tempo opostos. Ela era apenas mais uma jovem que desapareceu em uma pequena aldeia imersa na zona rural no norte de Roma, que era cheia de decadência e delinquência. Para a mãe de Annarella, os policiais disseram apenas que ela vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Mas ela nunca voltou. Com o passar dos dias e com o desespero de familiares e amigos, o caso Annarella Bratti despertou o clamor entre os habitantes de Primavalle. Um clamor, a princípio restrito às ruas da aldeia, mas que em poucos dias se expandiu e se espalhou por toda Roma. A polícia, na onda da primeira e tímida atenção da mídia, começa a investigar. No final de fevereiro, a investigação fica mais intensa e incessante. Praticamente toda a Primavalle passou por uma peneira e todos os habitantes cooperaram. Ao mesmo tempo, os investigadores interrogaram a família e as últimas pessoas que tiveram contato com Annarella. Então, surge a figura de Leonello Edidi. O homem foi visto conversando com Annarella por volta das 8 horas da noite. Ele havia lhe oferecido algum dinheiro para ela comprar um punhado de castanhas para ele. Dias depois, ele foi preso. Na noite de 3 de março de 1950, a polícia, concentrada na intensa busca, encontra o corpo sem vida de Anna Maria Bratti, em uma região próxima a Primavalle. O cadáver de Annarella foi encontrado no fundo de um poço. A autópsia foi precisa. Annarella foi baleada na cabeça e jogada no poço. O assassino, talvez considerando que ela poderia estar viva mesmo após o tiro, joga seu corpo na água, para que, caso ainda esteja viva, se afogue. Provavelmente, houve uma tentativa de estupro. Roma se tornou uma cidade em luto, atingida diretamente no coração. O funeral
pago pelo governo de Roma e celebrado de forma grandiosa, contou com a participação de milhares de pessoas. Eram lágrimas misturadas com a sede de vingança. No dia 10 de março de 1950, Lionello Edidi confessa. Mas ao contrário do que se poderia pensar, muitas pessoas acharam que ele foi forçado a confessar sob tortura, apenas para o governo dar um suposto alívio à sociedade aflita da época. O fato é que Primavale se rebela à prisão de Lionello. Erro judicial, dizem eles. Ele é sentenciado a 26 anos de prisão por assassinato e posteriormente a mais 5 anos de prisão por assédio sexual. Em 1961, vem à tona um caso de abuso sexual que Lionello supostamente teria cometido contra um menino de 10 anos. Mas nada foi provado. Nem o nome da vítima foi publicado e a população descrente acusava o tribunal de inventar crimes para manter Lionello preso e não assumir a sua própria incompetência em resolver o caso da morte de Anarella. Ao longo dos anos, Lionello entrou com vários recursos e recorreu em várias instâncias, e de fato não haviam provas contra ele, até que enfim Lionello foi libertado. Alguns meses depois, estranhamente, ele foi achado enforcado em sua própria casa. O caso Anarella Bratti permanece até hoje sem um culpado. Um caso não resolvido, uma expressão muito provavelmente de um processo investigativo fracassado e, acima de tudo, de um judiciário mimado e defeituoso, no qual dúvidas e questionamentos se multiplicaram apesar das poucas certezas. Foi realmente Lionello Edidi o assassino de Anarella Bratti? Essa pergunta ainda hoje não tem resposta. A memória de Anarella, nas ruas de Primavale, ainda ecoa até hoje. Um parque, murais e várias outras iniciativas foram destinadas a manter viva a memória desta criança prematuramente adulta por uma vida de dificuldades e degradação. A partir de 1950, a opinião pública, agora enfraquecida e temporariamente mais distante daqueles frios dias de fevereiro, é dividida entre a mais clássica das facções opostas, a culpa de um lado e os inocentes do outro. Uma disputa que nunca terminará. O assassinato de Anarella Bratti nunca terá um culpado entregue à justiça. Nunca uma palavra e um epílogo final compartilhado. Permanecerá para sempre um triste caso frio e inquietante, sem paz e sem fim.